Hebron, Igreja Viva. Te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Reis, capítulo 17, versículo 8. Nós vamos ler do 8 ao 16. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 16. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele então a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cávacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias então lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela então e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém? Esse texto revela uma verdade muito poderosa. Esse texto ele revela o caráter de uma mulher e revela o caráter de filhos de Deus. Elias ele recebe um chamado de Deus, ele recebe uma ordem de Deus, ele recebe uma palavra de Deus, e aí, sem titubear, sem dizer não para Deus, ele vai e lança essa palavra para essa mulher. E a realidade daquela mulher é uma realidade de desgraça. A realidade daquela mulher é uma realidade de fome, de miséria, de necessidade. Talvez ela passava por um período de depressão na sua vida. A palavra de Deus não diz isso, mas é uma interpretação minha. Provavelmente ela estava vivendo uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, uma crise emocional muito forte, porque ela não sabia se no dia de amanhã ela teria o que comer, ela teria o que beber, ela teria o que se sustentar. E através dessa palavra nós vemos Elias como sendo uma resposta do céu para essa mulher. Deus ele desvenda algo no reino espiritual para essa mulher através da vida de Elias. E Elias é usado por Deus para chegar na vida daquela mulher e destravar um novo destino para a vida daquela mulher. Naquele momento, em nenhum momento naquela situação, Elias pôde desistir de lançar aquela palavra, mesmo quando aquela mulher disse para ele: mas eu não tenho nada, mas eu não tenho o que comer, se eu te der o que comer, eu não sei o que eu vou fazer. Mas Elias não desiste, porque ele estava determinado em lançar um novo tempo, um novo destino na vida daquela mulher. Muitas vezes, nós estamos no mesmo espírito dessa mulher. Talvez você entrou aqui nessa noite no mesmo espírito dessa mulher, numa crise tão grande consigo mesmo, numa crise onde você não sabe para onde ir, não sabe para onde voltar, não sabe o que fazer, não sabe que atitude tomar. Talvez você está literalmente sem comida na sua casa, ou talvez a sua mesa espiritual está vazia de alimento para que te sustente na sua vida espiritual.
Mas uma coisa eu vim aqui te dizer nessa noite, a resposta para você está dentro de casa, está dentro de você, está dentro do teu coração. O que Elias fez não foi desvendar um mistério poderoso na vida daquela mulher. O que Elias fez foi, na verdade, fazê-la enxergar que a resposta, o milagre, a provisão de Deus estava dentro da casa dela, estava onde ela jamais podia imaginar. E o que eu vim fazer aqui nessa noite não é te ensinar um segredo novo. Talvez você já leu esse texto várias vezes na sua vida e não percebeu que Deus está te chamando nesse momento para prestar atenção e olhar para dentro de você, porque há uma porção do Espírito dentro de você que vai fazer você passar por cima daquilo que você tem enfrentado. Porque no momento do desespero, no momento da angústia, no momento da depressão, no momento da necessidade, nós nos esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos e enxergar a porção do Espírito que há dentro de nós. A primeira coisa que você faz é se cegar para a realidade que você está vivendo. Você começa a murmurar, você começa a lamentar, você começa mas Deus não está me olhando, Deus não tem me sustentado, o que é isso? Mas talvez você não olhou para dentro de si mesmo e viu que a porção necessária para que você vença as suas batalhas está dentro de você. O maior defeito do ser humano é julgar, apontar erros, indicar quem são os errados, mas nós nos esquecemos de fazer uma análise própria, uma análise pessoal. Aonde você está nessa noite? Aonde você quer chegar nessa noite? Está na moda o coaching, né? E o coaching te ensina a você olhar o seu estado atual e enxergar o seu estado desejado. Onde você está hoje? Qual é o limite da sua vida espiritual que você chegou aqui nessa noite? Como Elias, eu recebi uma comissão dos céus para te dizer nessa noite, a resposta está dentro de você, a porção do Espírito, a farinha dentro de você, a azeite dentro de você, para que o milagre aconteça nessa noite. Em meio a essa realidade, muitos de nós olhamos para outros lugares, olhamos para outros países, olhamos para outras igrejas e falamos, nossa, mas como Deus tem sido fiel naquela igreja, como Deus tem sido fiel na vida daquele irmão. Nós temos esse mau costume de sempre olhar para a realidade do outro e achar que sempre a realidade do outro é melhor. Nossa, mas a minha igreja não tem o fluir do Espírito de Deus, a igreja tal tem o fluir do Espírito de Deus. O problema está dentro de você, porque você não enxerga a porção do Espírito que há dentro de você. Muitos de nós aqui nessa noite estamos pulando de galho em galho, procurando um saco mágico de unção que vai nos fazer voar por cima dos nossos problemas. Talvez você foi em um determinado lugar e falou assim, yes, agora sim eu comprei o meu milagre. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai plantar e na hora de colher você não vai colher nada. Porque você está plantando aquilo que não é de Deus. A semente está dentro de você. Aquela mulher tinha um milagre dentro da casa dela e ela não sabia. Ela precisava só de uma coisa, um gesto de obediência. Um coração obediente. Só isso que ela precisava naquele momento. O que Elias queria fazer com ela é assim, cara, acorda, eu preciso de um gesto de obediência, porque é isso que Deus precisa para realizar um milagre na sua vida. O que fez o milagre na vida daquela mulher foi uma atitude obediente, foi um coração grato. Uau! Foi um coração grato. Sabe qual foi o start do milagre de Deus na vida daquela mulher? Obediência. Eu não sei quem falou aqui, mas no início nós falamos sobre fé, sobre Pedro, quando a igreja ora e as cadeias se quebram. Eu costumo dizer, quando eu leio esse texto, quando eu falo sobre esse texto, e existe um cara que tem um sermão sobre esse texto chamado Leonard Ravenhill, não sei a pronúncia direito, mas eu acho que é isso. Ele tem um sermão sobre esse texto que ele fala sobre a fé que ri das impossibilidades. O que aconteceu naquele momento que a fé daquela igreja riu das cadeias, riu dos grilhões, zombou da dificuldade. E sabe o que você precisa? É olhar para dentro de você e ver que você tem o azeite, você tem a farinha, basta que a sua fé gere em você obediência para que você produza um milagre de Deus na sua vida.
Pare de olhar para a igreja tal, pare de olhar para a vida do irmão tal. Olhe para dentro de você, encontre dentro de você o milagre de Deus. Obedeça a Deus. Eu quero te dizer uma coisa muito importante. Você precisa entender que nós somos filhos e filhas de Deus. E cada um de nós possuímos um propósito diante de Deus. Existe um propósito eterno de Deus, que é uma frasezinha que eu aprendi, que diz assim: ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Você pode repetir comigo? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus. Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Ele, para a glória de Deus. Mas a cada um de nós é dado um propósito específico. A cada um de nós é dada uma unção específica. É dado um chamado específico. Você precisa entender qual o seu lugar no reino de Deus, para que você pare de buscar em todos os lugares. É em você que há milagre. É em você que há unção. Nessa noite o que Deus quer é que você se prostre diante da presença dEle e fale: Senhor, revela-te a mim, o que há dentro de mim, qual é a porção do Espírito dentro de mim, para que o milagre aconteça na minha vida. Nós queremos a unção do outro, nós queremos a unção que o irmão conquistou, mas ele conquistou com compromisso. E nós não queremos o compromisso para conquistar essa unção. Eu vou te dar um exemplo. Muitos de nós a prostituição. Vou te dar um exemplo da prostituição. A prostituição, um homem ou uma mulher que busca um prostituto ou uma prostituta, é um homem ou uma mulher que ele não quer o compromisso do relacionamento conjugal. Ele somente quer os calores da emoção. Ele quer só os prazeres e o calor daquele momento. Quando uma pessoa se lança na prostituição, é porque ela quer somente o calor, ela quer o prazer, ela quer satisfazer o momento. Mas o grande desafio é você acordar todos os dias ao lado de uma mulher e dizer somente para uma mulher sim todos os dias da sua vida. E é assim no relacionamento com Deus. Muitos de nós estamos nos prostituindo na casa de Deus, porque nós queremos o milagre, nós queremos o resultado, nós queremos o calor da emoção, mas nós não queremos o compromisso com Deus que gera a unção, que gera o milagre. Nós queremos o sinal, o poder, a glória de Deus. Você está se prostituindo, você é uma prostituta na presença de Deus. O que Deus quer é uma noiva e não uma prostituta. Deus, Ele quer acordar e olhar para sua cara toda cheia de remela, o seu cabelo bagunçado e falar: yes, eu sou apaixonado por esse cara. Deus, Ele quer ver você no seu pior momento dizendo que ama a Deus. Isso é compromisso. É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer para você: pare de buscar o poder de Deus, o milagre de Deus. Busque o relacionamento com Deus. Busque o compromisso com Deus, que você vai ver todas as coisas mudando na sua vida. O que Elias queria daquela mulher é mostrar para ela que Deus queria um relacionamento com ela. O milagre estava dentro de casa. A matéria-prima para o milagre estava dentro de casa. Mas o que Deus queria é se relacionar com aquela mulher. Mostrar para ela que mesmo na dificuldade Ele era Deus. Na bonança Ele é Deus. Você quer ver um exemplo? Pastor Fábio, vem cá. Vou te dar um exemplo de exatamente isso que eu estou te falando. Existem algumas diferenças entre o meu corpo físico e o corpo físico sarado desse pastor. Olha que maravilha. Cara, se eu chegar para ele e falar assim: você me devolve, tá? Se eu falar com ele assim: cara, eu vou te dar R$50 todos os dias, e aí eu quero tirar a diferença entre o nosso corpo. Já que você é um cara que malha, e todos os dias está lá pagando um preço, vai malhar para mim todos os dias, tá? R$50 todos os dias. Aí você vai, malha,
E muitos de nós queremos exatamente isso. Eu quero o corpo dele, eu quero o físico dele. Eu quero a realidade que ele vive. Mas eu quero pagar para que ele viva e eu receba. Muitos de nós estamos assim no reino espiritual. Nós queremos pagar para que o pastor ore, pastor, coitado de mim, eu estou sofrendo tanto, eu estou passando por tanto problema, mas você não senta lá dentro do seu secreto, lugar secreto, e se relaciona com Deus, e paga um preço para que você tenha a unção que Ele tem. Ele não é melhor do que ninguém, ela não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, somente pagamos um preço, um compromisso, uma relação, para que eu receba o poder e eu receba a determinação de Deus para a minha vida. Muito obrigado, viu? É mais ou menos assim. Nós não temos uma relação de compromisso, porque na primeira proposta, nós cedemos. Quando eu estava lendo um pouco desse texto, veio um desejo muito grande no meu coração, de ver uma geração de arrependimento, de ver uma geração verdadeiramente que faz escolhas inteligentes. Sabe por quê? Porque eu tenho aprendido uma coisa, novas escolhas te levam a novos caminhos. Parece um chavão isso, mas isso é muito verdade. Porque se você continuar investindo naquilo que é velho, naquilo que é passado na sua vida, essas escolhas vão te levar para os mesmos lugares. Talvez você não percebeu ainda que a realidade da sua casa, a realidade da sua família, a realidade do seu relacionamento conjugal, a realidade da sua vida espiritual é porque você continua fazendo as mesmas escolhas velhas, e essas escolhas não vão te levar a lugar nenhum, porque você sabe aonde elas vão te levar, que é na miséria, que é na desgraça, que é no sofrimento, que é no pecado. Nós escolhemos tantas coisas na nossa vida, mas um caminho novo diante de Deus nós não sabemos escolher. Tem um texto que eu acho que até segunda-feira passada foi ministrado aqui, sobre aquela parábola da dracma perdida. Essa parábola ela fala muito ao meu coração, porque ela conta uma realidade de uma mulher, de uma escolha que ela fez. Aquela mulher ela perdeu algo, ela percebeu que ela perdeu algo. O que é que ela faz? Ela acende a luz, ela varre a casa, ela arrasta os móveis, e ela olha para dentro dela mesma, para dentro de casa, e tenta encontrar aquilo que ela perdeu. O que Elias queria fazer com essa mulher nessa passagem é mais ou menos a mesma coisa. Elias queria que ela olhasse para dentro dela, varresse a casa dela e fizesse a escolha mais inteligente da vida dela, que era uma escolha de obedecer a Deus. Talvez o que falta em você é fazer a escolha mais inteligente na sua vida, é parar de alimentar o seu pecado, é parar de alimentar o seu desejo, olhar para dentro de você, varrer a sua casa, acender a luz e encontrar dentro de você o azeite e o pão, que vai gerar o milagre de Deus e a transformação de Deus na sua vida. Faça uma escolha inteligente. Faça uma escolha que vai te levar verdadeiramente a um arrependimento. Muitas vezes nós estamos no meio do caminho e falamos: Deus, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei para onde eu vou, mas depender de Deus é exatamente não saber para onde ir e ter a resposta de Deus. Sabe qual a melhor forma de você enxergar o cuidado de Deus? É quando você percebe que você não tem mais um chão para pisar, mesmo assim você pisa porque você confia em Deus. Você confia que Ele é o seu alimento, Ele é o seu sustento. Um simples ato de obediência da nossa geração pode mudar toda a igreja, pode mudar toda a história da igreja. Um gesto de obediência pode mudar a história da sua casa. Uma vez eu vi uma história de um menino, essa história é real. Uma ministração, uma vez eu ouvi essa história, e a mãe desse pregador, ele vira para esse menino e fala assim: cara, um determinado dia, ele era criança, e a mãe dele vira para ele e fala assim: meu filho, se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você faria? E aí aquele menino fala assim: mãe, você quer me matar? Ela fala: não, se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você faria? Ele fala assim: eu ia levantar, e a primeira coisa que eu ia fazer
é agradecer a Deus pelo ar que eu respiro. E ela falou, tá, mas o que mais? Você ia levantar da cama? Você ia para a escola? O que você ia fazer? Ele fala, eu ia levantar, agradecer a Deus. E quando eu estivesse no caminho da minha escola, eu ia falar assim, Jesus, vem comigo, porque eu quero o último dia da minha vida bem perto de você. Tá, mas e aí? Você ia estar lá com seus amigos, brincando, vivendo os problemas da sua vida? Ele falou, eu ia pedir para Deus exatamente isso. Pedir para Deus que mesmo nas dificuldades do meu dia a dia, mesmo nos problemas da minha vida, todos os dias eu ia falar para Ele assim, Deus, eu quero você ali comigo. Tá, mas você ia voltar para casa e você ia falar o quê? Eu ia pedir para Deus me acompanhar também. Tá, mas você não se cansa de pedir a Deus? Ele falou assim, não, porque o dia mais importante da minha vida, que era o dia que eu ia encontrar com Jesus, esse dia, eu queria Ele todo minuto, a cada segundo do meu lado. Porque eu não teria saída, eu não teria escolha. Aí ela vira para ele e falou assim, tá, mas por que você não faz isso todos os dias da sua vida? Aí ele para pensar, ele falou assim, realmente. Aí sabe o que aconteceu? Essa história é real. Aquele menino morre naquela semana. E o pai dele morre num acidente de carro, na mesma semana. Eles morreram naquela semana. Aí sabe o que aquela mãe, ela acorda um dia depois do enterro do filho e do pai, do marido. Ela vai na sua casa e ela, cansada de chorar, cansada de sofrer, ela monta uma mesa. E aí quando ela monta aquela mesa, ela coloca uma xícara, coloca a xícara para outra xícara na frente dela. E aí ela puxa a cadeira, senta numa cadeira, e ela olha para frente naquela cadeira vazia, e fala assim, Jesus, eu não estou aguentando mais, senta aqui comigo, porque eu quero o Senhor aqui comigo. Ela levanta, vai para dentro do carro, e aí no meio do trânsito, ela começa a se estressar, entra no banco, uma fila enorme, e aí dentro daquele banco, ela olha para um lado, olha para o outro, fala, Jesus, eu não estou aguentando mais, eu preciso do Senhor aqui comigo. Sabe o que isso significa? Que ela foi transformada pelo gesto de obediência daquela criança. Aquela criança obedeceu ao chamado de Deus. E ensinou para aquela mãe o caminho de vencer aquela dificuldade. Eu já estou encerrando. A chuva está apertando e Vila Velha, daqui a pouco a gente vai ter que ir para casa nadando. E aquela mulher, ela aprende aquela realidade com aquele menino. E aí, eu vou dar um pulo aqui para o final, depois a gente marca outro dia para falar um pouco mais sobre isso. Aquela mulher aprende aquela realidade. E uma outra história que nos ensina essa realidade, para a gente encerrar, é o gesto de obediência mais incrível da história da Bíblia. No Getsemane, Jesus ele começa a orar e fala assim, Senhor, se possível passa de mim esse cálice. E naquele momento, ele dá um tapa na cara de Deus, eu acho. Eu sinto que ele fala assim, não é agora que eu vou dar o vacilo. Mas do contrário, que seja feita a tua vontade e não a minha. E sabe o que aconteceu? Você sabe o final da história. E mais o que? Você e eu estamos aqui por causa de um gesto de obediência que mudou a história da nossa vida. Leve isso no seu coração nessa noite. Acredite que um gesto de obediência pode mudar a história da sua casa. O gesto de obediência mudou a história daquela mulher. Ela ouviu o anúncio de Elias, ela levantou, foi e o milagre aconteceu. Saia daqui nessa noite acreditando nisso, que um milagre pode acontecer na sua vida a partir de um gesto de obediência. Um gesto de obediência, basta obedecer. Faça uma escolha inteligente, obedeça a Deus, obedeça a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, que você vai ver a sua vida transformada, a história da sua vida transformada, a história da sua casa transformada. Amém? Receba isso nessa noite, em nome de Jesus. Hebron, Igreja Viva.